Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Eu quero falar hoje sobre algo que está escrito aqui no livro de Isaías, que me chamou muita atenção, e é no primeiro capítulo, logo, de Isaías, onde o Criador ele dá uma mensagem muito forte para Isaías passar para Judá e Jerusalém. As palavras dele aqui não condiz com o que o sistema religioso prega, porque o sistema religioso, eles colocam na mente das pessoas que se você crer no Messias no sentido místico, né, você é salvo, você está salvo. Né? Eles pegam várias passagens, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eles trazem no sentido místico, né? Assim como na velha aliança as pessoas levavam o animal para ser sacrificado e ali elas transferiam para o animal a sua culpa e não se consertavam com o próximo. Coisa que o Messias, quando veio, né, que é bem contraditório ao que o sistema ensina, ele alega que a dívida de Israel, que é algo que o sistema não fala, porque eles não querem sujar a imagem de Israel, mas o Messias fala na parábola do credor incompassivo que a dívida do povo de Israel estava impagável perante o Pai. E por quê? Porque o povo de Israel estava simplesmente sacrificando e não estavam fazendo o que era para se fazer. E isso ele deixa claro quem era que estava ensinando eles dessa forma, naquela passagem quando ele fala do dízimo que era dado, né, do cominho da hortelã, mas não se ensinava o que era para ser ensinado, o que era a justiça, que era o amor ao próximo. Né? O Messias chama a atenção dos líderes que eles estavam ensinando o povo a fazer algumas coisas, mas estavam omitindo outras, porque isso trazia retorno para eles, eles lucravam, que é o que se resume quando fala na parábola da vinha, né, que eles lucravam com a vinha. A mensagem do Criador trouxe para eles muitas riquezas. Já falei sobre essas riquezas aqui, cujo Messias deixa claro na parábola do rico e do Lázaro. O rico eram os líderes religiosos, ricos por causa da vinha, a mensagem do Criador, e o Lázaro era o povo de Israel que estava sofrendo na mão daqueles homens por estarem fazendo o que era errado. Né? Então, o sistema religioso, até hoje, mostrando que é uma linhagem daqueles líderes religiosos que mataram o Messias, eles continuam colocando na mente das pessoas a mesma mentalidade de que o crer de forma mística perdoa as pessoas e agora elas se salvam por causa disso. Quando na verdade as escrituras deixam claro que o crer que ela fala é obedecer a mensagem, né? Quem me ouve, né? Quem me ama me obedece, disse o Messias. Ou seja, não é crer de forma mística. Quantas pessoas que carregam o nome de crente, carregam o nome de evangélico, né? Pensam que com isso estão crendo, mas não conhecem, vamos dizer assim, nem 20% do que o Messias ensinou. Principalmente porque se aprenderam alguma coisa pelo sistema religioso, aprenderam de forma fermentada. Eles conhecem a mensagem do Messias, mas não de forma pura, mas fermentada, porque o Messias, eu não sei se você está assistindo o canal aqui há pouco tempo, mas o Messias, na grande parte do seu ministério, ele falava para o povo de Israel que precisava ver para crer, um povo que não estava ligado à fé, eles precisavam ver para crer. Então, por isso, muitas práticas que ele praticou, que ele trouxe, ele só a fez porque aquele povo precisava ver para crer. Por isso, né, ele usava de muita coisa física para que o povo pudesse entender a mensagem. Mas o objetivo dele era findar essas práticas físicas, findar a velha aliança, né? Assim que o matassem, porque ele mesmo disse que aqueles homens o matariam na parábola da vinha, assim que eles o matassem, então o acordo que o Pai havia feito com o povo de Israel se acabaria para dar início a uma nova aliança com outras regras, que entra o que ele falou, aonde para entrar na nova aliança é preciso ter o odre novo,
é preciso usar as vestes novas, abandonar as vestes velhas para poder então fazer parte dessa nova aliança. Mas o sistema religioso costura muito bem a velha e nova aliança e o povo não consegue enxergar, né, a mensagem do Messias de forma pura. Então, muita gente diz que crê nele, mas de forma mística, e as escrituras nos ensina a crer nele em obediência à sua palavra. Para isso é preciso conhecer a sua palavra, né? Quando eu falei aqui que no livro de Isaías fala algumas coisas que contradiz com o que o sistema hoje ensina, é porque é o seguinte, aqui ele dá uma mensagem muito forte para o povo de Judá e Jerusalém, a mando do Criador, e suas palavras ele fala assim, ó, ouve, né, os céus, ouve o povo da terra, ele fala aqui, ó, os filhos que eu engrandeci se rebelaram contra mim. Ou seja, ele está se referindo ao povo de Israel, que foi um povo que o pai separou do restante da humanidade para ter como filhos. Só que esse povo se rebelou contra ele. Passou a não ouvi-lo mais, a não seguir mais o seu ensinamento, mas ficar preso na mão de árvores que o pai não plantou, como o Messias fala em Mateus 15, que entraram, são aqueles que ele fala em João 10, que são os ladrões, salteadores que entram para dentro, né? Pulam o muro, não entram pela porta onde está o rebanho, né? O que ele tentava dizer ali é que ele estava entrando pela porta, mas os que estavam dominando Israel entraram pulando o muro sem a permissão do Criador, e o povo estava se alimentando do que esses homens estavam trazendo. E aí ele, continuando aqui essa chamada de atenção que ele dá para o povo de Judá, ele fala assim, ó, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende, né, a mensagem, o povo não compreendia. Olha, ele chega a usar o exemplo do jumento, tinha muito mais compreensão, né, no sentido de conhecer o seu dono, de respeitar o seu dono, do que o povo de Israel estava respeitando o Criador. E aí ele começa a falar, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, né? Aí ele fala, vocês deixaram o Criador, desprezaram o Santo dos Santos, voltaram para trás. Claro que ele está falando desse voltar para trás aqui, é voltar ao Egito, que é aquilo que Estevão fala lá em Atos 7, que ele fala que o povo de Israel, não aceitando a demora, não entendendo a demora quando Abraão subiu no monte para pegar as leis do Criador, eles voltam e constroem ali o bezerro de ouro e voltam às práticas que aprenderam no Egito, né? Quando ele fala que eles voltaram para o Egito, não é porque retornaram fisicamente, mas as práticas do Egito eles passaram a praticar novamente. Aí ele continua falando, por que vocês seríeis ainda castigados, porque persistindo com rebeldia, né? Toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Ou seja, ele está dizendo que não tinha um pedaço de Israel que se salvasse, estavam todos entregues a enganos, né? O vosso país está assolado, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. Aí, o interessante é que aqui para frente, eu vou seguindo um pouquinho para frente, ele começa a falar algo que aí vai aonde eu falo que vai contra o que o sistema fala. Ele fala assim, ó, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Olha que interessante essa parte. Porque o sistema foca tanto no sacrifício que era necessário, o sacrifício apontava para o Messias veio, sacrificou de uma vez por todas e agora não é necessário mais sacrifício. Mas não se sacrifica, né, levando um animal mais lá para ser morto pelo seu pecado. Mas as pessoas continuam colocando os seus pecados nas costas do Messias, o que ele ensinou totalmente ao contrário. Quem conhece suas palavras sabe que ele disse que os nossos pecados nós devemos nos consertar uns com os outros, né? Perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores, né? Ele ensinou totalmente o contrário com que o sistema tenta imputar, né? Colocar na nossa mente. Aí ele vem e fala aqui, ó, de que serve a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos, da gordura dos animais. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
Aí ele fala, quando vocês vêm, vocês comparecem perante mim, quem foi que pediu para vocês fazerem isso, né, quando pisassem nos meus átrios? Ou seja, aqui ele já está deixando claro, são os enganadores que entraram e trouxeram práticas, né, que não agradam ao Criador para dentro de Israel. Claro que como o povo se habituou a praticar esse tipo de coisas, não fazendo o que era correto, né? O pai sempre, por exemplo, quando era necessário sacrificar, lá na época que o Messias estava, né? Você via que ele falava para levar o animal para ser sacrificado, que tem gente que pode falar, ah, mas então não era para fazer. Não é que não era para ser feito, o problema é como estava sendo feito. Tem uma passagem, se eu não me engano, de Mateus 5, que o Messias ele pergunta para o rapaz aonde você está indo, ele fala que está indo levar um animal para ser sacrificado, aí ele fala, então primeiro deixa que o animal vai, se conserta com o teu próximo, depois leva a sua oferta para ser apresentada. No texto fala oferta, não fala animal, mas porque acaba tirando, né? Parece que é de propósito para tirar da mente das pessoas que ali era um animal que a pessoa estava levando, como era aqui o que Isaías falou que eles estavam fazendo. E você vê que o Messias chama a atenção deles, porque como todo mundo obedecia essas regras como sendo regras que Moisés colocou, né? E o Messias fala em Mateus 23 que esses enganadores estavam assentados na cadeira de Moisés. Colocaram como sendo Moisés que tinha afirmado muitas coisas que ele não afirmou. Maneiras de se praticar que não era a correta. A correta tinha que vir atrelada a conserto com o próximo, porque a consciência que o animal lá, o sacrifício trazia era isso. Tinha que ter a consciência do pecado que a pessoa cometeu, ela tinha que ir lá, se consertar, se confessar, se reconciliar, e aí a entrega do animal, sim, tinha um sentido, né? Agora, se não houvesse isso, era só uma barganha, virou um lucro, né? Que é o que o Messias fala lá em João, quando ele entra no templo, aqueles homens estão vendendo animais para o povo, e o povo não está mais se consertando com ninguém, que é o que hoje o sistema religioso faz com as pessoas. A pessoa, ela matou, ela roubou, ela fez um monte de coisa errada. Ela vai para o templo, levantou a mão, aceitou Jesus, ou seja, agora ele está perdoado de seus pecados. E não foi isso que o Messias ensinou. Fazer isso é o mesmo que Isaías aqui está chamando a atenção do povo, que eles estavam agindo totalmente errado. Aí olha só como que Isaías chama a atenção do povo concernente a essas coisas. Ele fala, né, que o pai não tinha pedido a eles esse sacrifício. Aí ele fala aqui, ó, vocês estão trazendo ofertas vãs. Por que vãs? Porque não tem sentido você matar um animal se você não praticar aquilo que era para ser atrelado, que era o quê? A consciência da reconciliação com o próximo. A consciência de que eram para eles serem justos para com o próximo, praticar a justiça. Aí ele vem e fala aqui, ó, esses incensos que vocês trazem para mim são abominação, essas luas novas, esses sábados. Aí ele fala que essas assembleias, essas reuniões solenes que eles faziam, que ele fala no finalzinho do verso 3, que são ajuntamentos solenes, né? Ele fala que eram iniquidade diante do Pai. Por que iniquidade? Eu tenho já um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença de iniquidade e impiedade. É interessante, porque iniquidade é aquilo que você pratica de mal, que você aprendeu com alguém. Alguém contaminado pelo engano, passou isso para você e você se tornou mal por causa desse ensinamento. A impiedade não, é algo que vem de você. Você se torna ímpio, vem de você. E já a iniquidade é algo que você aprendeu. Então aqui ele está deixando claro que essa iniquidade que eles estavam praticando vinha de ensinamentos errados. Aí ele fala que não suportava aquele ajuntamento solene. Que é o que hoje o pai diria, a mesma coisa, vendo essas reuniões religiosas. Porque olha só o que ele fala no verso 14. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, que são reuniões, né, com temas, vamos dizer que hoje é o culto das irmãs, o culto da mocidade, é o culto dos obreiros, é culto... Essas festas fixas, minha alma se aborrece, é pesado para mim, estou cansado de ter que ver isso, né? Eu sofro cada vez que eu vejo isso. Por quê? Aí ele fala, porque quando vocês estendem as vossas mãos, quando vocês estenderem as vossas mãos, você esconde de vós os meus olhos,
ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Vocês são injustos, né? O que ele está tentando dizer com essa mão suja de sangue. Ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, né? Por isso que o Messias ele fala, e depois também tem uma passagem que acho que é Samuel, né, que fala que obediência eu quero, não sacrifício. É o mesmo que Isaías está falando aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Aprendei a fazer o bem, parem de fazer o mal, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça aos órfãos, defendei a causa das viúvas. Aí ele fala, então aí depois vinde, aí sim vocês podem vir. Arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Aí eu pergunto, o pecado vai se tornar branco como a neve quando eles sacrificarem? É isso que ele falou aqui? Quando eles trazerem as ofertas deles, no verso 13? Não, mas quando eles passarem a fazer o bem, verso 17. Praticar a justiça para com o próximo. Parar de oprimir as pessoas, fazer justiça, defender a causa dos mais necessitados. Aí ele fala, aí sim, aí a gente pode começar a conversar, verso 18. Aí o seu pecado, que pode estar como escarlata, que pode estar, como ele fala no finalzinho, vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. O sistema diz que os nossos pecados são perdoados e se transformam branco como a lã quando a gente acredita no sacrifício do Messias, que é o que o sistema conseguiu transferir. Eles transferiram o sacrifício que antes eles lucravam com os animais, né? Agora transferiram para o Messias. Agora você crê nele e o seu pecado é retirado. Mas todos os profetas sempre diziam que o perdão vinha quando as pessoas fizessem o que era correto. O próprio Messias deixa claro, perdoa os meus pecados quando eu perdoo os meus, como eu perdoo os meus devedores. E também, é claro, pode-se dizer quando eu perdoo os meus devedores. Então você vê que o pecado está sendo perdoado quando eu também pratico o que? A justiça. Quando eu perdoo, aí o Pai automaticamente me perdoa, me limpa os meus pecados, eu vou sendo purificado através das minhas atitudes. Mas para o sistema, que é o mesmo que naquela época dizia, não, traz o animal aqui que o seu pecado está perdoado. As pessoas iam e faziam isso e voltavam para suas casas em dívida com o próximo, não se reconciliando, não fazendo justiça. E aí vem o Messias, quando o Pai, né, o Messias significa ungido. O Pai encarna, as suas palavras entregam que a dívida de Israel estava incalculável perante o Pai, quando ele fala na parábola do Criador incompassivo. E lá ele fala, vocês estão tendo a oportunidade de serem perdoados as dívidas de vocês agora. Eu vim para dizer que eu estou perdoando. Só que lá ele fala na parábola que o rapaz, ao sair perdoado, ele foi e começou a agir novamente do mesmo jeito, exigindo das pessoas aquilo que ele não fazia. Ele queria que as pessoas ele não queria perdoar a dívida das pessoas, mas ele foi perdoado pelo Pai. Então o Pai fala, você vai voltar e vai viver preso até me pagar o último centavo. Que significa que o povo de Israel voltou a praticar sacrifícios, voltaram a praticar tudo aquilo que o Pai falou que não era mais, que na nova aliança isso se acabaria. Só que, é claro, hoje isso é praticado através, né, de reuniões religiosas, onde não há a morte de um animal, literalmente, mas há ali um cordeiro que todos os cultos é sacrificado, que é o Messias, quando na verdade o Messias deixou claro que era para eles obedecerem às suas palavras, né? Aí ele fala no verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o bem dessa terra, ou seja, quando vocês forem justos, honestos. E aí no decorrer aqui você vai vendo que ele vai falando, né, com o povo de Israel, fala que se eles não se consertarem, o Pai iria ser contra eles, né? Que significa o sofrimento, né, que a humanidade passa, né? Esse sofrimento é tudo fruto dessa prisão que a humanidade, ao invés de sair
do perdão que o Pai veio trazer e viver uma vida agora de justiça, perdoando, se reconciliando, consertando com o próximo, entrou novamente uma religião, né, que mantém as pessoas indo para templos, praticando rituais, mas não se consertando com o próximo. Se você fizer um levantamento dentro dos templos religiosos, a grande maioria das pessoas tem dívida para com o próximo. Não digo dívida financeira, não. Eu digo todo tipo de dívida, né? Pessoas que estão brigadas, pessoas que devem também para o próximo financeiramente, que também é uma maneira de dever. Existem milhares de formas de dívida e não se consertam, mas estão ali acreditando que estão perdoados porque estão praticando o ritual. Aí ele fala que essas pessoas, verso 30, é a mesma coisa, nada mudou, são como carvalho cujas folhas são murchas e cujo jardim não tem água. Se não tem água, não tem vida. E o forte se torna em estopa, e a sua obra faísca, e ardem juntamente, e não haverá quem os apague. Ou seja, só tem um que pode apagar esse fogo que domina e que tem contaminado, né, a humanidade, destruído cada vez mais a humanidade: o Espírito Santo. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. Amados, que ao seja louvado para todo sempre, assim seja. E ao os abençoe plenamente, assim seja.